Junho é o mês do meio ambiente. No Senado, uma série de debates lembra o papel dos biomas na produção de água, a importância da biodiversidade e discute estratégias de conservação ambiental. Mas será que temos algo a comemorar? O Brasil é um dos países mais importantes no cenário internacional no que se refere à biodiversidade, à preservação das florestas e à manutenção dos recursos hídricos. No Congresso, várias propostas tramitam para flexibilizar o Código Florestal, em vigor desde 2012. Também vem sendo discutida a ampliação do uso de agrotóxicos para o aumento da produção agrícola. Entre avanços e percalços, permanece um desafio: como conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Nesta edição do Senado Notícias, dedicada ao tema do meio ambiente, nós vamos conversar com o professor Luiz Honorato da Silva Júnior. O professor é da Universidade de Brasília e é especialista em economia dos recursos naturais e em avaliação de políticas públicas. Mas antes da entrevista, professor, vamos assistir a uma reportagem especial de Dinalva Ferreira e Mariana Abreu sobre os avanços que o país teve nos últimos anos no tema ambiental e os principais desafios que temos a enfrentar. Vamos conferir. O Brasil é uma potência ambiental. Nós temos mais de 22% das espécies vivas do mundo, nós temos mais de 11% da água doce disponível no planeta, nós somos responsáveis, em parte, pelo equilíbrio do planeta. Há um avanço que merece destaque, que é o atingimento do desmatamento zero no bioma Mata Atlântica. Não só essa meta foi atingida, como também já é possível detectar sinais de recuperação desse bioma. Nós temos hoje cerca de 13% do território nacional com unidades de conservação e terras indígenas. Isso é bastante. A gente tem a Lei de Crimes Ambientais, a Lei Nacional de Recursos Hídricos, a Lei de Concessões de Florestas Públicas, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Nós tivemos um avanço muito significativo. Foram 40 anos de construção de uma política ambiental reconhecida internacionalmente como consistente e que, lamentavelmente, em pouquíssimos meses a gente vê um esforço muito grande de desconstrução disso. Quando o presidente fala, nós vamos transformar a Amazônia num grande celeiro de alimentos para o mundo, que ele fala isso lá na Amazônia é ouvido como: opa, podemos desmatar a Amazônia porque agora está sendo autorizado pelo governo federal, está sendo autorizado pelo presidente. Então a gente está perdendo essa coisa que é um envolvimento da sociedade com a proteção. A gente está desmatando à toa, a gente não precisa fazer isso, né? O Brasil tem mais de 150 milhões de hectares, ou seja, uma coisa tipo 2 Minas Gerais de pastagens, sendo que boa parte, 2/3 delas, estão mal aproveitadas, que são áreas que a gente já abriu, já desmatou e não está gerando riqueza para a sociedade. Eu acho que o maior desafio é conciliar desenvolvimento econômico com conservação ambiental, que na verdade não são antagônicos e muito pelo contrário, complementares. Nós entendemos que o maior problema hoje no Brasil é o meio ambiente em áreas urbanas. O maior problema do Brasil está nas cidades. Basta você ver o esgoto que corre a céu aberto, o lixo jogado nas cidades, nas ruas, a qualidade do ar que não é boa, e 80% da população brasileira vive nas cidades. A gente vê diversas iniciativas no Legislativo de desconstrução desse arcabouço legal, como se fosse assim, né? A cada 5 anos, a cada 10 anos, você revê uma legislação ambiental, como se isso não tivesse um impacto, né, em sistemas que não se regeneram e não se mudam, né, de características com essa velocidade da legislação.
na proteção dos biomas brasileiros. Hoje nós já perdemos em torno de 20% da floresta. Com essa lei nós vamos a 40%. Os cientistas estão dizendo que se nós chegarmos a mais de 30% de destruição da floresta, ela deixa de ser Amazônia e começa a passar por um processo de savanização. E isso será uma catástrofe para o sistema hídrico brasileiro. Uma conquista da nossa Constituição que diz que o proprietário privado ele não pode usar a terra dele como ele bem querer, né? Ele tem que exercer o seu domínio sobre aquela área em prol da sociedade, produzindo alimentos, produzindo riquezas, mas também preservando o meio ambiente. O novo governo ele está revendo tudo que foi feito até agora e várias das coisas positivas estão sendo também revistas, com uma velocidade muito grande. Eu espero que essa insanidade não prospere, que o Congresso cumpra o seu papel de barrar essas insanidades legislativas. Não se pode destruir os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas, com prejuízos enormes para as gerações futuras, mas também agora. Nós queremos, primeiro, ter um controle do desmatamento ilegal da Amazônia, melhorar, portanto, o perfil dessa interface do desenvolvimento econômico com a conservação na área da Amazônia. Queremos também, ao final do mandato, ter índices da agenda de qualidade ambiental urbana, no saneamento, na qualidade do ar, no lixo, enfim, índices muito melhores do que esses que nós recebemos. Hoje o nosso maior problema é retomar a ideia de que uma política ambiental é positiva para o país, porque nós estamos numa guerra de narrativas sobre a importância do meio ambiente que tem sido muito desfavorável. O que fizemos em 30 anos pós-Constituição é algo bastante relevante. Temos que assegurar esse patrimônio para a gente poder seguir nesse caminho de valorizar o Brasil, né? Enquanto verde da nossa bandeira. Eu não tenho dúvida que defender o meio ambiente é defender as vidas humanas que ainda estão por vir. E que por isso que eu acho que eu tenho certeza que transcende o espaço territorial brasileiro. Nós não estamos falando do meio ambiente só no Brasil. O meio ambiente é uma questão planetária, é uma questão mundial, é um direito humano essencial. A crise ambiental, a emergência ambiental afeta nós mesmos. Nós somos a espécie ameaçada de extinção. Pode ser um futuro desenhado como muito triste. Agora, também pode ser um futuro muito bonito, se a gente descobrir em tempo que nós ainda temos tempo para salvar o planeta e o Brasil. Só depende da gente. Professor Luiz Honorato, pelas entrevistas que a gente acabou de ver, a gente percebe, de um lado, que o Brasil, de fato, construiu um arcabouço legal muito interessante no sentido da busca da preservação ambiental, do desenvolvimento sustentável, né? Por outro lado, a gente vê um direcionamento do atual governo no sentido de uma reorientação dessas políticas, não é, ambientais. Que avaliação que o senhor faz desse momento que nós estamos vivendo, quer dizer, passados praticamente 6 meses do novo governo? Mudou o direcionamento mesmo? Eu acho que mudou, ficou claro que houve mudanças no ponto de vista da perspectiva da agenda, né? E acho que algumas parcelas, ou alguma parcela da população brasileira que estava com menos voz passou a ter mais voz, passou a participar mais ativamente do debate, né? Não estou dizendo com isso que isso melhora ou piora o estado de coisas da gente, né, do Brasil, mas que essa parcela da população estava meio que marginalizada do debate ambiental brasileiro, né? Eu acho que algumas questões que estão vindo à tona, que estão sendo trazidas à baila, são importantes de se discutir, que antes era uma discussão secundária, como, por exemplo, a questão do ambientalismo urbano, né? De fato, a gente mora na cidade, 80%, cada 5 brasileiros, 4 moram na cidade. Isso é uma discussão importante. E isso é uma discussão, quer dizer, a discussão ambiental no Brasil e no mundo é uma discussão muito sensível, por óbvio. Nós somos o meio ambiente, né? Nós fazemos parte do meio ambiente, né? Não é que o meio ambiente é importante para a gente, nós somos parte dele.
nós não temos, de fato, um plano B, né? Se o mundo acabar, claro, numa perspectiva mais apocalíptica até, né? A gente não tem para onde ir, a gente não tem para onde migrar. Temos que cuidar do planeta. Sem dúvida alguma, isso é uma condição necessária. Agora, também temos que avançar, ou pelo menos manter o estado de bem-estar econômico que a gente adquiriu nos últimos anos, né? Sempre fizemos uso dos recursos ambientais, quer dizer, estamos envolvidos nisso, estamos dentro disso e não dá para abrir mão deles. Agora, como fazemos uso, como vamos tornar essa dinâmica possível para que a gente possa fazer uso da maneira mais eficiente, mais adequada possível? Essa é a pergunta, talvez, do século XXI. Por quê? Porque, enfim, os problemas estão aparecendo, né, a cada dia, e não sei se porque eles se agravam, mas também, também, né, porque nós temos hoje instrumentos de medição muito mais precisos, então hoje a gente tem capacidade de verificar as mudanças que acontecem no planeta. Há uma discussão que não é ainda totalmente clara sobre a participação do homem, de quantos por cento, quer dizer, acho que discutir se o homem participa ou não parece uma discussão meio de sexo dos anjos, né? Eu acho que ele participa, somos parte do processo, agora o quanto é uma discussão que a gente não consegue medir, né, a participação humana nisso, e também não dá para brincar com isso, né? Porque se o mundo acabar, a gente acaba com ele. A gente percebe, de certa forma, que há um discurso contrário do atual governo, há uma diretriz internacional de que é preciso preservar, de que não se pode desmatar, argumentando de que precisamos nos desenvolver também, não é? Me parece que há esse contraponto e aí eu pergunto, esse paradoxo, desenvolvimento e preservação, são realmente antagônicos? É possível alcançar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental? Eu acho que sim, não é? Mas essa minha resposta sim, ela tem um limite, obviamente, né? Todo processo de desenvolvimento cobra uma conta, tem uma conta a ser paga, não dá para a gente fugir disso. O que a gente pode tentar é fazer essa conciliação da melhor maneira possível, que também isso não está claro para nenhum de nós, como é que a gente consegue fazer isso. Agora, o processo de desenvolvimento cobra uma conta. Eu costumo dizer em sala de aula aos meus alunos, né, que hoje nós vivemos o melhor dia da espécie humana, né, no planeta e o pior dia para o futuro, né, daqui para o futuro. Ou seja, cada dia a gente avança em termos de qualidade de vida, o acesso a alimentos mais baratos, medicamentos mais precisos, tudo isso a gente retira do espaço, né, do ambiente que a gente vive. E óbvio que isso também deriva de exploração dos recursos, pesquisa. Então, assim, obviamente que, respondendo objetivamente a pergunta, mas isso tem um limite, quer dizer, o desenvolvimento cobra, sim, uma conta. Se a gente for um pouco saudosista e olhar lá para a pré-história, o que a gente imagina da pré-história, porque não dá para saber o que acontecia na pré-história, né? Mas se a gente pudesse se remeter lá para trás, quer dizer, as pessoas viviam de maneira muito mais harmoniosa com o meio ambiente. Eram pequenos coletores, caçadores que respeitavam o meio ambiente. Mas esse processo se dava, creio eu, não porque eles são diferentes de nós, no sentido o homem não mudou, a espécie humana não mudou, mas porque os meios com que eles exploravam os recursos ambientais eram totalmente diferentes, a escala mudou, o processo hoje é muito mais agressivo. Nós temos 8 bilhões de pessoas nesse mundo para alimentar, para cuidar, para assistir, e isso cobra uma conta ambiental, sem dúvida. O que a gente precisa é encontrar a melhor maneira. E aí eu acho que é importante, né, a gente melhorar o espaço de debate, melhorar a discussão e ouvir todos os atores, porque todos nós somos participantes dessa agenda, não tem ninguém de fora.
Agora, existe um caminho, algumas empresas têm procurado trilhar esse caminho. Nós tivemos um dos debates aqui dentro da série de discussões do Junho Verde no Senado, em que vieram representantes de empresas como, por exemplo, a Natura, veio também um representante de uma empresa que trabalha com placas solares, energia solar, e a gente vê que existe um caminho que algumas empresas têm procurado trilhar, aonde você consegue conciliar, quer dizer, a sustentabilidade ambiental com, digamos assim, uma sustentabilidade econômica, inclusive com a busca de lucros, é uma opção econômica também. Existe esse caminho, não é? Agora, ele, digamos, não é qualquer negócio que vai ter êxito nesse caminho, não é, professor? Pois é, eu acho que esse é um nicho, né? Essa é uma oportunidade que as empresas devem estar atentas. Porque, como disse, esse é um desafio, uma agenda de todos nós. Eu não acredito, francamente, que alguém seja contra o meio ambiente, que alguém está disposto a ver o planeta, estilo aquele filme Mad Max, né? Destruído, apocalíptico. Todo mundo defende o meio ambiente. Agora, também todos nós temos os nossos interesses. E, às vezes, os nossos interesses, eles ficam na frente, né, do interesse ambiental, daquilo que a gente chama de interesse ambiental, né, global. Eu acho que isso é uma oportunidade para as empresas. As empresas têm que estar atentas a essa agenda, porque ela agrega valor. Eventualmente, essas empresas, eu não estou fazendo referência, obviamente, a nenhuma das empresas citadas aqui, não é? Mas pode acontecer, isso se torna meramente uma peça de marketing, de propaganda, não é? E, enfim, e também eles conseguem um espaço ainda assim nisso. Em relação aos setores, de fato, alguns setores, eles são terrivelmente localizados na agenda, não é? Quer dizer, é difícil alguns setores da economia serem vistas ou bem vistas pelo ambientalismo. Por quê? Porque cai naquele clichê, cai naquela ideia de que, olha, são esses os inimigos do ambientalismo, ou do meio ambiente, ou da árvore. Detalhe, quer dizer, essas atividades existem, esses setores econômicos existem porque procuram atender às necessidades humanas. Então, eventualmente, todos nós que temos uma sensibilidade maior às questões ambientais, a gente se vê e se pega nas contradições, fazendo uso, consumindo produtos que a gente talvez não quisesse estar consumindo, porque traz uma contradição, né? A gente está comprando um produto que traz, de alguma maneira, uma agressão forte ao meio ambiente. Mas por quê? Porque temos necessidades, né? Temos necessidades. E as necessidades humanas, a teoria econômica estuda isso, né? Elas são infinitas, né? Elas não têm limites. Se houver oferta, vai haver demanda. Se alguém está oferecendo um serviço, um produto, vai ter alguém interessado em adquiri-lo, não é? E na hora que a gente está consumindo, na hora que a gente está comprando, eventualmente a gente não lembra do impacto que aquilo teve sobre o meio ambiente. Quer dizer, mostra aqui, de certa forma, cada pessoa tem que estar o tempo todo avaliando suas opções, suas escolhas até de consumo, seus padrões de consumo, não é, dentro desse processo. E, por outro lado, diante do que o senhor estava dizendo, eu vejo também, quer dizer, o senhor disse, existe um discurso, existem interesses que muitas vezes não são aparentes. Quer dizer, então a forma de tornar esses interesses mais claros é o debate, não é? Você Exatamente. Tem que dar margem a que as opiniões contrárias se manifestem para esclarecer. Seria isso. Então, o Congresso tem um papel importante nesse processo. Sem dúvida. Eu acho que a gente está numa era que não dá para a gente se furtar, para a gente sair do debate, ou se esquivar do debate, né? Eu também acho que não ganhamos, não agregamos nada quando a gente vai anulando o adversário do debate, né? Desqualificando o adversário, porque... Novamente, eu parto da premissa que o meio ambiente é de interesse de todos nós, não é? Eu não tenho nenhuma cápsula para, quando o planeta estiver sendo destruído, fugir para um outro planeta, não é? Ninguém tem, que eu saiba. Então, a gente depende disso aqui, né? A gente não tem como se furtar disso. Agora, os interesses são diversos,
não é? E os interesses também nos levam, eventualmente, a mudar de lugares. Não é? Eventualmente, a gente está num lugar, dependendo dos meus interesses, eu posso ir para o outro lado do espectro e ainda que não quisesse fazer isso, porque aquilo, às vezes, fere algum tipo de convicção ou algum tipo de percepção, de autopercepção que eu tenho sobre a minha natureza. Mas o meio ambiente, ele está aí para a gente usá-lo, a gente precisa. A gente não vai deixar de poluir, a gente não vai deixar de contaminar. É impossível isso, porque nós somos humanos e enquanto estamos vivendo, estamos fazendo isso. Agora, a gente pode sim fazer um debate, a gente pode discutir a respeito de tecnologias, a respeito de uso, a respeito de mitigar efeitos. Por exemplo, eu acho que um debate que a gente tinha que fazer no Brasil muito sério hoje é a gente partir para uma discussão um pouco mais avançada sobre os instrumentos econômicos ambientais, onde a gente parasse de proibir, restringir, limitar e a gente pudesse começar a exigir que quem polui pague, quem usa pague. Ou seja, uma política ambiental um pouco mais inteligente. É uma agenda difícil, muito difícil. O mundo todo se debate, se debruça sobre essa agenda. Mas eu acho que o nosso debate, às vezes, eu acho que ela ainda está meio que no século XIX, meio que no século XX. As pessoas ainda estão assim, xingando um outro, acusando, e a gente não está, eventualmente, discutindo uma agenda mais moderna, mais produtiva, em que a gente ataque frontalmente os nossos problemas, que são problemas de todos nós. Agora, professor, dentro desse processo todo, é muito importante a construção de uma agenda brasileira, de uma agenda que represente os legítimos interesses nacionais, para que não fiquemos reféns, digamos, de uma agenda internacional, não é? Sem dúvida. Eu acho que todos os países têm sua própria agenda, né? A gente, é óbvio, tem que estar atento ao debate lá fora, né? A gente não pode estar distante, até porque, como foi dito na reportagem, o Brasil é um país importantíssimo nessa agenda. Na verdade, o Brasil é um país importante em qualquer agenda mundial, né? E a gente não pode estar fora do debate mundial. Agora, nós temos uma agenda interna, nós temos problemas próprios de um país que não se desenvolveu, que é um país pobre, ou se você considerar de renda média, né, com muita desigualdade, com muita pobreza, com muita miséria, e, ao mesmo tempo, um país abençoadíssimo por Deus, né? Pouquíssimos países podem desfrutar daquilo que a gente recebeu como dotação inicial, né? A gente tem um estoque, né, de ativos ambientais imprescindíveis, acho que invejável por qualquer país, qualquer povo do mundo. Então, temos que ter um debate nacional, temos que ter um debate, volto a dizer, que a gente priorizasse os nossos problemas, que a gente fosse menos armado, né? Menos com vontade de destruir o opositor, né? E com uma vontade maior de dialogar e encontrar soluções para os nossos problemas, que não são fáceis, não são pequenos, são muitos nessa agenda ambiental e sempre serão, e eu quero acreditar que elas só tendem a se agravar para frente. Por quê? Porque a gente tem ainda uma pressão demográfica muito forte no mundo todo, não só no Brasil, no mundo todo, e, enfim, como é que chama? A maneira como que a gente utiliza os recursos, né, ambientais é cada vez mais agressiva, né? Então, a gente tem uma agenda enorme para a gente discutir para frente. E nós ficamos por aqui. Agradecemos a presença do professor Luiz Honorato, da Universidade de Brasília, especialista em economia dos recursos naturais e em avaliação de políticas públicas. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.